Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e como a gente vai ver no banner aqui, esse é o encontro de número 69 ou 69º encontro para estudo do livro Céu e o Inferno, obra fundamental do Espiritismo, obra de autoria de Allan Kardec. Como de costume, convido os amigos que estão conosco nesse momento para os nossos movimentos iniciais. Vamos fechando os nossos olhos, se você achar necessário. A ideia agora é você e eu diminuirmos um pouquinho a nossa percepção do mundo exterior, voltarmos para dentro. Respirar profundamente, encontrar a paz, a simpatia dos bons espíritos. Caso você sinta alguma forma de desconforto, no primeiro momento, controle o seu pensamento. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Allan Kardec, para a busca do conhecimento que liberta, como nos ensina o próprio Cristo, dizendo que nós conheceríamos a verdade e esta nos libertaria. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, buscando o entendimento da justiça divina à luz do Espiritismo. Obrigado aos espíritos amigos que simpatizam com essa causa, os nossos anjos guardiães, e que nós possamos juntos, Senhor, produzir um estudo que seja proveitoso, produtivo, mas que seja também prazeroso, agradável, uma troca fraterna entre encarnados, desencarnados, entre todos nós que nos interessamos por esse pensamento. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar mais um encontro para estudo da obra de Kardec. Que assim seja. Graças a Deus, retornando então ao estudo, já que semana passada não foi possível estarmos juntos, peço desculpas. Vamos retornando então para esse que é o encontro de número 69 ou 69º, 27º encontro, desculpem, para estudar esse capítulo que vocês estão vendo aqui, chamado O Inferno, 4º capítulo. Da primeira parte eu não me lembro de ter tido um capítulo que tenha levado tantos encontros assim. Já são 27 encontros para estudar esse capítulo, né? Para que a gente consiga encontrar a profundidade que Allan Kardec tentou dar a esse texto. Nós estamos no livro Céu e Inferno, que tem como subtítulo a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na primeira parte chamada Doutrina. Então, a fundamentação doutrinária, para que na segunda parte nós possamos entender os exemplos que foram escolhidos por Allan Kardec e fundamentados nessa primeira parte, como deve ser fácil para todos nós entendermos. Caso você não tenha feito ainda, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse estudo, para que a gente possa não estar preocupado com o André ou com o canal do André, mas sim com a divulgação das ideias de Kardec. Cada um que estuda Kardec estimula outros a estudar, a buscar, mesmo que seja para discordar, não tem problema, cada um vai fazendo a sua busca, e nós vamos assim estimulando o estudo e a transformação moral pautada no texto ou no conhecimento adquirido por Allan Kardec na pesquisa dele. Então, se você puder, faz esse movimento aí para mim, se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha, e vamos criar essa onda de estudo da obra de Kardec. Vamos iniciando o estudo, então. Como nós dissemos há 2 semanas atrás, nós terminamos o texto lá do Auguste Calais, no livro chamado O Inferno.
Então, a gente retornaria hoje ao estudo do texto escrito por Allan Kardec, então não teria o último slide da semana anterior. Nós estamos começando o item 13, com Allan Kardec nos dizendo assim: o autor, após esse quadro, faz as seguintes reflexões, cujo alcance todos compreenderão. A ressurreição dos corpos é um milagre, mas é preciso um segundo milagre para dar a esses corpos mortais, matéria biológica, e matéria biológica mais cedo ou mais tarde ela morre, já gastos uma vez pelas passageiras provas da vida, ou seja, o tempo da encarnação, o envelhecimento, aniquilados já uma vez, a virtude de subsistir sem se dissolverem numa fornalha onde os metais se evaporariam, ou seja, essa fornalha, conhecida como inferno, num calor que faria com que os metais mais duros, conhecidos na época que o livro foi escrito, faria com que esses metais dissolveriam, não teria poder para dissolver esses corpos, daí a crença no sofrimento eterno. Então veja, vamos encaixando aí, entendendo o pensamento dos nossos irmãos que acreditam nesse ponto, né, que trazem consigo essa crença. Além da ressurreição dos corpos, que é um milagre, teria que haver um segundo, né, ressurgir de uma forma que nem o calor do tal do inferno consumiria. Não consumindo, esses irmãos nossos estariam sujeitos a um sofrimento eterno. Então vamos entendendo aí a dinâmica da crença dos nossos queridos amigos. Que se diga que a alma é seu próprio carrasco, que Deus não a persegue, mas que ele a abandona no estado de desaventurado ou desventurado que ela escolheu. Isso pode compreender-se com todo vigor, embora o abandono eterno de um ser perdido e sofredor pareça pouco conforme a bondade do Criador. Então veja que o Auguste Calais, deixa eu ver se o Kardec fechou as aspas, não, deve ser o Auguste Calais ainda. Calais entendeu que o abandono de um filho não pode ser característica de Deus. Vamos ver aqui no final. Embora o abandono eterno de um ser perdido e sofredor pareça pouco conforme à bondade do Criador. Aqui o Auguste Calais entendeu que isso não é característica de Deus. Tá? Que não é difícil para nós entendermos, né? O Livro dos Espíritos nos traz essa informação também, nos ensinando que Deus nunca fecha a porta do arrependimento para o seu filho, ou seja, se a crença no inferno fosse verdadeira, de que adiantaria o arrependimento, se eu não vou sair de lá de qualquer forma? Então veja que, por um acaso ou não, eu apostaria que não, o arrependimento é o primeiro ponto dentro daquele processo de reconstrução de uma falta, né? Do apagar de uma falta, o arrependimento, a expiação e a reaproximação daquele ser a quem nós ofendemos. Então, veja que o arrependimento é um passo importante dentro desse processo. Eu só colocaria, para ser um pouquinho mais didático, que antes do arrependimento tem que haver o despertar, ou seja, para eu me arrepender, eu tenho que entender que aquilo que eu estava fazendo estava errado. Enquanto eu achar que está certo, não, eu não vou me arrepender, e nem você e nem ninguém. Então a gente vai entendendo esses pontos cruciais, né? Um pouco difícil você se arrepender de uma coisa que você acha que está fazendo certo. Na tua cabeça está certo, então você não vai se arrepender. Não adianta a gente ter essa ilusão, vamos dizer assim. Deixa eu dar só uma olhada aqui no slide, gente, para eu não falar nenhuma bobagem. Eu acho que ainda é o Calais aqui, tá? Que se diga que a alma é seu próprio carrasco, que Deus não a persegue. Então, o que significa a alma ser o seu próprio carrasco? É dentro do princípio de causalidade, resumido por Jesus em Mateus 16, 27, a cada um segundo suas obras. Cada um planta o seu céu ou o seu inferno, não considerando o céu e o inferno como locais para você ficar em paz ou para você sofrer, mas como estados de espírito, né? Aquele que plantou a paz, apazigua o coração. Aquele que plantou a discórdia e os problemas não pode apaziguar o coração. Eu acho que isso não é difícil para nós entendermos, né? Então a alma é o seu próprio carrasco, ou seja, as escolhas que faz levam à felicidade ou à infelicidade, tá? Deus não a persegue, Deus não persegue ninguém, gente. Então veja que
Calê mostra aqui um pouquinho de maturidade, mas diz assim, mas que ele a abandona no estado desventurado que ela escolheu, isso pode compreender-se com todo o vigor. Então, no final dos dizeres, ele vai trazer aí uma coisa que é meio contraditório, né? Deus não abandona, a alma é seu próprio carrasco, desculpa, Deus não persegue, a alma é o seu próprio carrasco, mas ele abandona aqueles que erraram, né? Uma fala meio contraditória, mas que mostra um pouquinho de maturidade aí do teólogo, né? Mas o que se diz da alma e das penas espirituais não se pode de maneira alguma dizer dos corpos e das penas corporais. Para perpetuar essas penas corporais, não basta que Deus retire sua mão, é preciso, ao contrário, que ele a mostre, que intervenha, que haja, sem o que o corpo sucumbiria. Então veja que na manutenção daquele segundo milagre, por exemplo, né, que é a manutenção daquele corpo, numa fornalha onde o metal derreteria, ou seja, nem o metal suportaria aquele calor imenso, haveria aí a intervenção de Deus, né? A vontade de Deus através das leis. Eu diria aqui que no relato do Calê nem é através das leis, é através de uma intervenção direta de Deus, né? Aquele corpo não se deteriora, aquele corpo se mantém para que aquele ser possa sofrer por toda a eternidade. Então é um Deus sem piedade, um Deus sem remissão, um Deus que não vai nunca dizer assim, pô, fulano já sofreu demais, já pagou o que ele devia. E aí nós vamos nos lembrar de umas reflexões de alguns expositores espíritas que nos ajudam a entender um ponto importante. A pena, ela é temporária. Desculpem. A falta é temporária. Gente, o que eu faço hoje, dependendo do que foi feito, daqui a 100 anos ninguém lembra mais. Quando eu prejudico só a mim mesmo, daqui a um século, ninguém lembra mais. Não causou prejuízo a ninguém, ninguém tem raiva de mim. Aquilo que eu faço para outra pessoa, ela pode lembrar durante um tempo. Se eu prejudico uma coletividade, talvez essa coletividade se lembre por muitos séculos. Mas, de qualquer forma, não vai ser difícil para nenhum de nós entendermos que a falta é temporária. Se a falta é temporária, a punição não pode ser eterna. Isso não tem cabimento, isso não é característica de uma inteligência suprema. Então, a gente vai entendendo o quanto essas crenças elas não têm fundamento segundo a lógica espírita. Mas vamos voltando aqui para o texto. Então, em todas essas punições haveria o quê? Haveria uma ação deliberada, que é a figura que está se usando aqui da mão de Deus. Uma ação deliberada, uma ação decidida, que é o sentido de deliberação, né? Deliberação é uma decisão de Deus para agir no sentido dessa punição, tá? E o Calê continua, porque está entre aspas. Ó. Os teólogos supõem, portanto, que Deus opera efetivamente após a ressurreição esse segundo milagre de que falamos. Ele tira primeiro do sepulcro que os devorara os corpos de argila. Aqui deve ser aquela metáfora do Antigo Testamento, né, do barro e tal. Retira-os tal como ali entraram com suas enfermidades originais e as degradações sucessivas da idade, da doença e do vício. Então, do jeito que ele entrou, inclusive com a chamada causa mortis, né? Aquilo que levou à morte. Devolve-os a nós nesse estado, decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidades, sensíveis a uma picada de abelha, todo coberto de estigmas que a vida e a morte aí imprimiram. E esse é o primeiro milagre. Então, devolver a vida a esse corpo, né? Para que, caso o ser seja reprovado no julgamento, ele possa sofrer esse sofrimento eterno. Então, veja, os teólogos supõem, portanto, que Deus opera efetivamente após a ressurreição. Gente, isso aqui é crença de teólogo, tá? Então, eles vão lendo os textos, vão lendo relatos, vão lendo os comentários e vão formando as suas ideias. E o Calê prossegue. Depois, a esses corpos débeis, prontos a retornar ao pó do qual saem, ele inflige uma propriedade que eles nunca tiveram. Eis o segundo milagre. Eles lhes inflige a imortalidade. Veja, entenda bem, é corpo. Então, os amigos vão entender comigo agora
que aqui vai haver, na crença desses teólogos, a imortalidade da matéria. Para quê? Para que se possa ficar eternamente gozando no céu ou eternamente sofrendo no inferno. Então aqui trabalha-se um dogma que a doutrina espírita não vê o menor sentido, que é o da imortalidade dada à matéria. Por que a matéria? Para que esse ser, caso vá sofrer na crença deles, né, no inferno, nas fornalhas, ele fique eternamente sofrendo e esse corpo não vá se deteriorar e se acabar no processo de sofrimento lá, o fogo, etc, etc, etc. Tá? Então vamos entendendo o raciocínio deles aqui. Isso tem sentido para a doutrina espírita? Evidentemente não. Ele lhes inflige a imortalidade, esse mesmo dom que na sua cólera dizei antes na sua misericórdia, ele atirara de Adão à saída do Éden. Quando Adão era imortal, era invulnerável, e quando cessou de ser invulnerável, tornou-se mortal. A morte seguiu de perto a dor. Então veja que lá na teologia do Antigo Testamento, quando Adão perde o paraíso, ele perde a imortalidade também. Então, vamos seguindo. A ressurreição não nos restabelece, portanto, nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas condições físicas do homem culpado. É somente uma ressurreição de nossas misérias, ou seja, essa ressurreição nos traria de volta a essa vida de acordo com aquilo que a gente plantou durante a encarnação. Tá? Não pode trazer a inocência, porque senão a gente seria inocentado. E não pode trazer culpa, porque a gente seria culpado. Então, acho eu que o sentido aqui é o da ressurreição não fazer nenhum tipo de modificação. E se nós trouxermos isso para a doutrina espírita, a sobrevivência à morte do corpo também não nos modifica. A gente retorna, se é que a gente pode usar essa metáfora, né? A gente retorna ao plano espiritual do jeito que a gente era aqui. A gente não se torna melhor e nem pior. A gente ganha capacidades que estavam limitadas pelo corpo. Lembra? O corpo limita, mas não bloqueia. Então, nesse processo, a gente vai entendendo que a imortalidade não nos modifica moralmente. A gente desencarna e retorna ao plano espiritual da mesma forma que a gente era quando estava aqui no plano físico. Mas vamos voltando aqui para o texto. Mas com uma sobrecarga de misérias novas, infinitamente mais horríveis, em parte, uma verdadeira criação, e a mais maliciosa que a imaginação tenha ousado conceber. Deus muda de ideia, olha que interessante, Deus muda de ideia, ou seja, ele se engana e depois corrige, e para juntar aos tormentos espirituais, tormentos carnais que possam durar para sempre, ele muda bruscamente, por um efeito do seu poder, as leis e as propriedades por ele mesmo atribuídas. Então veja, o primeiro corpo que você encarnou é um corpo passageiro, é um corpo que envelhece, adoece e em determinado momento morre. Pós-ressurreição, a lei muda, ou seja, esses corpos materiais já seriam eternos para que se possa gozar eternamente no céu ou sofrer eternamente no inferno. Desde o começo aos compostos da matéria. Então a matéria sofreria modificações porque Deus muda de ideia. Isso está isso está textual aqui, ó. Deus muda de ideia e para juntar aos tormentos espirituais, o remorso, o arrependimento, a culpa, tormentos carnais que possam durar para sempre, muda bruscamente por um efeito do seu poder as leis e as propriedades que ele mesmo tinha atribuído, desde o começo aos compostos da matéria. Então veja que o Deus que é pregado aqui é um Deus que muda de ideia. Seria muito mais fácil pensar que Deus já tinha criado essas leis, né, para o primeiro corpo perecível, depois da ressurreição, um corpo não perecível. Então ele não precisaria mudar de ideia. Mas na ideia dos teólogos, o Deus que eles acreditam é um Deus que muda de ideia. E você sabe, eu também sei, que isso não tem fundamento nenhum para a doutrina espírita. A gente vai encerrar aqui, então, esse que foi o 69º encontro para estudo dessa obra, agradecendo a cada um dos amigos pela presença, pelo carinho, pedindo para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, passar para frente esse estudo, vamos criar essa onda de estudo do pensamento de Kardec, porque o movimento espírita precisa estudar Kardec urgentemente, para a gente poder fazer a filtragem aí
dos erros que têm sido cometidos. Abraço, gente. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu tirar o banner aqui para poder colocar a vinheta de encerramento. Valeu.